Olá pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e seguindo o exemplo do meu camarada Escama, eu vou apresentar para vocês aqui a minha lista das melhores leituras de 2022. Em 2022 foi a primeira vez que eu usei um software, um app, para fazer um controle, para fazer um registro das minhas leituras. Em 2022 eu li 200 livros de quadrinhos, 200 volumes, 200 gibis. E desses 200, fui dar uma olhada agora na tabelinha lá, e é uma tabela bacana, o meu app é o Notion, então essas tabelas do Notion, elas permitem um monte de customizações, e eu pude colocar muito detalhe das edições que eu lia. E daí coloquei nota e tal, e daí relendo lá, revendo, eu fiz uma seleção de 18 títulos que me deram um prazer imenso na hora de leitura. À medida que eu ia vendo lá na tabelinha, eu ia lembrando, porra, isso aqui é legal e não sei o que, daí eu montei e organizei. Por que 18? Porque eu podia ter feito 15, que nem um Escama, mas daí eu ia deixar de fora 3 que eu queria falar, que eu achava que era legal. Então, você vai perceber o seguinte, o principal critério para essa lista, a base dela é a minha subjetividade. São os quadrinhos que eu li e achei do caramba, que eu acho que todo mundo devia ler, porque é bom demais. É quadrinho que me fez sorrir. São 18. E são quadrinhos que não necessariamente foram lançados em 2022. Alguns são de antes. Certo? Então, assim, vou começar aqui a listinha pelo 18º lugar. Ah, sim, eu tô fazendo por escala. Então, tipo, pra mim, eu não gosto de fazer ranking, mas eu vou fazer dessa vez. Então vai ser, todos eles eu adorei, mas vai ser do que eu gostei bastante pro que eu gostei demais da conta. Então eu começo aqui com o Elric. Eu gravei vídeo desse livro aqui, é do Pipoca em Nanquim, foi lançado agora em 2022, A principal atração para mim nesse livro é o trabalho de desenho, o trabalho de quadrinização do P. Craig Russell, que eu adoro, certo? Eu acho esse livro incrível, e ele podia até estar acima na minha colocação. O problema desse livro é uma coisa que eu já falei lá na resenha, que já foi falado, já foi conversado, que é a questão do papel. Eu entendo que o papel escolhido foi escolhido por situações, não tinha como ser de outro jeito. É isso e acabou. É esse papel e é isso. Seja por determinação da editora americana, seja por questões técnicas de mercado. Esse é o papel que ele foi impresso. E é um papel que o preto não fica tão profundo, fica um negócio meio acinzentado. Eu não curti esse papel. E a minha impressão com esse livro aqui, que eu tinha gostado bastante, ficou mais triste ainda, porque depois eu fui ver na casa de um amigo, e ele tem a edição americana que ele comprou no final dos anos 90. Certo? Então lá no final dos anos 90, ele tinha comprado, inclusive o volume, que é o mesmo, as mesmas histórias que tem aqui, vinha ainda com uma história a mais, que tinha o roteiro do Neil Gaiman e apresentava uma biografia do autor original do Elric, o Michael Moorcock, o cara que escreveu os livros do Elric. Daí ele apresentava e era quadrinizado também pelo Paul Craig Russell. E esse material que o meu amigo tinha, que é o mesmo que está aqui, com uma história a mais, era publicado num papel brilhante, que deixava o traço do cara bem definido, bem pretinho. Quando eu folheei aquele exemplar, isso aqui me deixou triste, cara. É legal, eu recomendo, acho muito bacana, mas como para mim o principal atrativo era a arte do P. Russell, assim, eu fiquei um pouco triste. Sim, eu sei, não é culpa de ninguém, era o papel que tinha para fazer, não existia outro papel, não existia outra solução, é melhor ter isso aqui do que ter nada. Beleza, tá tudo bem, tá? Só que eu fiquei triste, tá? Esse aqui, 18º lugar. No meu 17º lugar, eu trago aqui Um Lugar do Caralho, primeira publicação da editora Hipotética, do Thiago Krenning. Ele escreve sobre um grupo de amigos, 3 amigos, que se encontram na Santa Maria nos anos 2000. Então é a primeira década do século XXI. É um livro que tá, gente, é sobre a amizade dessas pessoas, como elas vão como essa amizade vai se desenrolando, Também tem vídeo aqui no canal. Nos comentários, no textinho aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar os links de todos os livros que a gente comentou dessa minha lista no Kitnet HQ. Então vai ter vídeo meu ou do Escama falando.
Todos não. Todos os que a gente gravou, né? Porque tem muito livro que eu vou falar aqui que a gente acabou não gravando. Mas a maior parte tem no Kitnet. Então eu falei desse livro lá, já, né? Do Lugar do Caralho. Eu gosto do desenho, gosto do jeito como ele constrói as relações, gosto dos diálogos e gosto principalmente de como ele vai incorporando as letras das músicas, né? As letras acabam virando parte do cenário, né? Eles vão pra balada, tem todo um trabalho de letra que eu achei muito legal, né? Um lettering muito bacana. Então, cara, foi um dos livros assim que me fez sorrir, assim, que eu gostei, porque, tipo, a gente se joga na história, né? A gente cria um vínculo. E eu acho que isso é legal, cara. Você conseguir imergir na história, né? É muito, muito bom, assim. Gostei pra caramba, um ótimo início. Aí depois vem Superman Esmaga Clã. Esse aqui já é de 2021. Então, ele foi publicado em 2021, um ano antes, assim. Tinha ouvido falar, fui atrás, é infanto-juvenil, é do Jenny Lu Yang, o roteiro, né? A arte é do Guri Hiru, que é uma dupla lá. Tem vídeo também, gravei, o link tá aqui embaixo ali, né? Esse aqui é muito legal, ele é infanto-juvenil, mas ele brinca com o Superman da era do rádio. Ele pega uma série de episódios que teve no programa do rádio do Superman lá nos anos 40 e desenvolve essa história aqui. Então é uma história que vai brincar com o mito do Superman, com a criação de poderes dele, né? No começo o Superman não voava, ele dava saltos, daí o livro vai brincar com isso. Por que ele não voava no começo? Ele constrói toda uma trama e no centro de tudo tá a questão racial, né? E, tipo, como ele coloca essa questão racial é muito legal. Essa questão da identidade, essa questão de você se enxergar e de como a comunidade te enxerga. Então é muito bom. E o que eu achei muito legal também é que ele mostra os supremacistas brancos, mas não de uma maneira caricata. Eles não são bobos e malvados e superficiais. Eles são malvados, são cruéis, são totalmente errados, mas são humanos. Então ele mostra os caras muito equivocados nas convicções deles, apresenta que essas convicções são muito equivocadas e ao mesmo tempo, né, não mostra eles como seres humanos menos capazes cognitivamente. Então, tipo, é um trabalho assim, ele não passa pano para os supremacistas, mas ele também não deixa caricaturizado, ele desenvolve muito bem, cara. Esse aqui foi, cara, muita alegria nesse gibi. Isso aqui é gibi sensacional. E daí tem também de 2022, isso aqui é lançamento do ano passado. Não sei se o pessoal deu muita bola por isso aqui, mas isso aqui é muito legal. Dash Shaw é o autor, e ele fez, anos atrás, um livrão chamado Umbigo Sem Fundo, que era uma graphic novel e tal, com um drama, contava a história de uma família, e o cara usava a linguagem gráfica de um jeito integrado. Cara, coisa fina. E isso aqui é completamente diferente. É outra linguagem, é outro esquema. Você vai acompanhar aqui duas amigas, a Anne e a Vert, né? Elas se conhecem num evento, uma dessas Comic Con, assim, um evento de anime, mangá, né? E a Anne faz cosplay, daí a Vert bate fotos e lida com edição de vídeo. As duas criam uma amizade. Elas têm ali, sei lá, seus 17, 18 anos. E o livro vai mostrar vários episódios dessa amizade delas dentro desse mundo de cosplayers e cultura nerd. Então você vai ver aqui o material do Dash Shaw, eu acho muito bacana, porque aqui ele vai fazer umas colagens muito doidas que aparecem com cosplayers. O desenho dele aqui tá bem, como é que eu vou te dizer assim, não é um desenho apurado, é um desenho mais aspas tosco, e tosco aqui não é colocado no sentido depreciativo, mas é num sentido assim mais estilístico mesmo. Ele não segue assim aquela anatomia perfeita, não procura criar uma sensação de realidade, né? E ele vai mostrando essas personagens assim, tipo, tem uma representação aqui já dentro do quadrinho, né? Você vai vendo, é um desenho mais simples, mas ao mesmo tempo comunica muito bem, né? E ele vai contar a historinha dessas duas. O pessoal criou um paralelo, né? Falaram que era meio parecido com Ghost World, né? Que é outro clássico dos quadrinhos, que também tem duas garotas. Só que enquanto o Ghost World é mais cínico, mais sombrio, eu acho que o Cosplayers ele é mais leve, mais engraçado, mais otimista. As duas personagens aqui, a produção de vídeos que elas têm, a produção de roupas é muito legal. Ajuda elas a
elas têm um amor por essa produção artística, assim. Fica muito bacana, assim, bem maneiro. Aqui já estamos indo para o nosso, o 14º lugar. O 14º lugar eu não tenho aqui, porque eu emprestei o gibi. Faz um ano, não faz um ano, né? Faz uns 5 meses aí que eu emprestei o gibi e ele não voltou. E existem 2 tipos de idiotas, o que empresta e o que devolve. Enfim, vou pegar ele de volta um dia. Mas o gibi é o Made in Coreia, que também é da Conrad. E o Made in Coreia é uma história de ficção científica muito maneira, que fala sobre questões principalmente de gênero e sexualidade, levando isso da perspectiva dos robôs. Porque robôs, androides, máquinas, qual que é o gênero de um robô? É o gênero que você determina? O que determina o gênero, a sexualidade de uma pessoa? Né? Esse livro eu achei muito bacana porque ele vai conversar sobre isso, sobre quem que diz o que você é, quem você é, quem define isso, né? Será que é você mesmo? Será que é você mesma? Você mesmo? Mas é um livro muito bacana, recomendo a leitura, achei sensacional. Em seguida, no 13º lugar, a gente tem o Franjinha Contato, do Vitor Cafage. Essa gráfica aqui, o grande segredo dela, o grande lance dela é uma reviravolta que tem ali, final ali, que realmente é surpreendente. O pessoal fala, não fale para a pessoa ter surpresa. É surpreendente, mas não é só surpreendente, ela se encaixa muito bem na história. Ela se encaixa muito bem na proposta. Eu acho que o grande tema do Vitor Cafage, das histórias dele, tanto das gráficas da Turma da Mônica, quanto do Valente e outros trabalhos, acho que um dos grandes temas dele é essa transição entre a infância e a vida adulta, né? Não é necessariamente um papo de entrar na adolescência, mas é um papo de você entender que você não pode mais brincar do jeito que você brincava antes. Que você não pode mais interpretar e agir como você agia antes, porque agora você é uma pessoa adulta, e ser adulto tem cobranças, tem outras posições, tem outras relações, tem coisas que você precisa deixar para trás, tem amigos e relações queridas que vão mudar. Então, Franjinha, ele brinca muito com tudo isso, assim, ele toca nesses assuntos, assim, e faz muito bem. É um trabalho muito legal, recomendo bastante. 12º lugar, Estado Elétrico, do Simon Stalenhag. Se você for olhar isso aqui, vai parecer que é um livro... a estrutura é de um livro ilustrado, né? Você vai ter o texto do lado e imagens exuberantes do outro, assim. Cara, as imagens são algo assim, espetacular, né? Sensacional. E é a história de uma garota que precisa fazer uma viagem. Sempre tem esse lance da viagem, né? Tipo meio Last of Us, né? Aí você precisa chegar do ponto A pro ponto B, né? Daí lá vamos nós. E ela tá fazendo essa viagem, tá fazendo com um robozinho, daí tem toda uma questão, ela tá em busca do irmão. Lendo você vai entendendo. Mas o que eu coloco aqui até como história em quadrinho é que vai ter muitas partes do gibi, né? Do livro. É gibi. Que você vai ter só as imagens, e as imagens por si vão contar as histórias, vão contar o que tá acontecendo. Então não fica só no texto. O texto é meio que a narração da protagonista, mas essas imagens ajudam você a preencher lacunas e entender melhor o que está acontecendo. Então é um trabalho assim de texto e imagem muito legal. Achei... E a história também muito, muito, muito maneira. Esse volume aqui, que eu vou falar para vocês aqui agora, na minha lista ele está em 11º lugar. E cara, eu adorei isso aqui. Isso aqui foi... tarde de sábado maravilhosa. O Conan, o Cimério. Seguinte, eu não sou um grande fã do Conan. Não. Sorry. Tem as histórias antigas da Marvel lá, que foram publicadas pela Marvel e tal. Sei que tem toda uma questão de direitos autorais, tem os livros do Howard, tem um monte de coisa. Eu nunca dei bola pro Conan. Mas daí apareceu isso aqui, eu vi o pessoal folheando e eu achei bonito, cara. E é um trabalho do Pipoca e Nanquim. Daí, nesse caso aqui, aquela coisa que eu reclamava do papel. O papel aqui tá um tesão, velho. O preto tá fechado, não tá meio apagado. A arte fica muito bem definida. São 4 álbuns do Conan num volume só. 4 estilos de história, de desenho diferentes, né?
todos com o mesmo personagem, é tipo como se fosse uma coletânea de 4 Graphic MSP, só que Graphic MS Conan, né? Cara, eu achei assim, principalmente a última história, que é a filha do gigante do gelo, cara. Que, porra, caralho, velho, que tesão isso aqui, cara. E daí eu entrei, curti, já tô com o segundo volume ali, tô gostando. O primeiro ainda pra mim é o meu favorito, achei muito legal. Mas essa reinterpretação, essa revisita do Conan, essa troca de estilos, e eles não se aterem, né? Porque eu acredito que o Conan, por exemplo, tem a famosa saga lá da Rainha da Costa Negra aqui. Eu sei que nos gibis do Conan da Marvel, essa saga se estendeu por vários números, que fazia sentido, né? Você ia criando histórias, desenvolvia melhor a relação entre, né, a rainha e o Conan e tal, pra chegar no final, porra, acho massa, assim. Só que aqui eles são mais fiéis ao conto original, né? Então você resolve tudo numa história só. E apesar de não ter todo esse tempo pra desenvolver, ainda assim é muito legal, cara. É muito maneiro a conclusão. Nossa, os desenhos. Ah, eu amei, 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 amei. Recomendo, recomendo, recomendo. Pra quem curte capa e espada. Já estamos no. Faltam 10, gente. Cansa, né? Agora eu tô percebendo que cansa fazer lista de melhores do ano. Não sei se vocês vão. Cara, são 16 minutos de vídeo, mas vamos lá. 16º lugar, que eu li agora. Não é de agora, né? Essa daqui, A Mundana, é de 2021. Fui ler agora 2022. Mas, assim, sinceramente, o Zidru, que é o roteirista aqui, eu sei que tem muita gente que é fã, sei que muita gente curte, e ele tem os méritos, e eu não vou depreciar. Vou assim. Eu não gosto do Zidru. Eu não gosto de Zidru, assim, tem muita coisa que ele faz que ele me irrita e tal. Tem 2 álbuns dele que eu li que eu achei foda. O primeiro foi Naturezas Mortas, gravei um vídeo aqui, já faz um tempo, mas a arte era o que me fascinava, cara. Eu acho a arte de Naturezas Mortas linda, a historinha ali no meio, tem umas coisas que acontecem. Pô, mas eu curti. Aquela lá eu acho, tá no meu coração. Agora, A Mundana, cara, em termos de roteiro, eu acho que é o melhor trabalho que eu pus a mão do Zidru, porque ele não me irritou aqui, geralmente ele me irrita. Ele me irrita porque ele vem com umas soluções do tipo, vamos ter um filho. Vai tomar no seu cu, Zidru. Enfim, mas aqui não tem isso. Aqui ele vai lidar com sexualidades, ele vai lidar com Paris sendo ocupada, né? Na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, vai mostrar umas relações, vai mostrar uma relação entre um inspetor de polícia, que é o cara que tá numa área que cuida justamente de, digamos assim, moralidades, né? Então prende prostitutas, prende a galera, tipo, não, porque nós temos que tem uma repressão sexual ali implícita, o cara tem um passado, pai dele, com a mãe dele, tem toda uma situação ali, tipo, é um negócio, cara, eu achei o top do Zidru isso daqui. E a arte do camarada dele, né, o tal do Jodi Lafebre, que eu acho que é a mesma turma lá do Verões Felizes que eu odeio, mas assim, aqui funciona muito bem, cara. Esse livro aqui, cara, foi uma das minhas melhores leituras de 2022, tá? Numa posição, tem uma afetividade grande, a relação, o jeito como ele constrói, as coisas que vão se desenvolvendo aqui. Eu achei, assim, bom trabalho, bom trabalho. Acho que pra mim é a minha melhor história do Zidru que eu li até agora, considerando que eu não gosto do Zidru. Aí agora a gente já vai chegando pro final da lista, chegamos no meio, né? Agora terminamos os 8, o lado B, agora estamos entrando no lado A, os 9 primeiros. Esse quadrinho aqui, Pipoca e Nanquim, tem bastante coisa de Pipoca e Nanquim aqui, né, cara? Enfim. Balada para Sophie. Esse aqui eu li. Na hora que eu terminei de ler, eu pensei, esse vai ser o meu melhor do ano. Não foi. Eu fiquei emocionado. Ele, assim, porque quando passa um tempo, você lê num primeiro momento, você fica com uma ideia. Aí passa um tempo, você vai reler, você vê que assim, tipo, não, me pegou pela emoção e tal, mas não é pra tanto. Mas ele é muito bom. Balada para Sophie, Felipe Melo e Juan Cavia. Ela vai contar a história de um artista, de um cantor, um músico, certo? A gente começa com uma personagem, uma jornalista que tem que entrevistar ele, e nessa entrevista ele vai contar toda a vida dele. Isso é o resumo da história. Se quer saber mais sobre esse livro, tem um videozinho, deixar aqui na descrição do canal, aqui no vídeo, com o link, que eu falei desse gibi, com mais detalhes. O desenho dele é legal, a trama, as cores, o fluxo, a velocidade. Acho que o que me pegou aqui nesse livro é que ele vai lidar com um cara
que para ele a música e a arte são fundamentais na vida. Só que ele é um músico e um artista que não passa da média, saca? E ele tem um conhecido dele que é um gênio. Então, esse conhecido que é um gênio meio que assombra a vida dele, porque ele queria ser tão bom quanto, só que ele sabe que nunca vai ser tão bom quanto. E nessa busca dele ser melhor, ele acaba não conseguindo enxergar tudo que ele tem de bom. E eu acho isso meio trágico, assim, acho que foi isso que me pegou no momento, assim. Não é a leitura mais óbvia do álbum, eu acho, assim, é uma leitura que talvez eu esteja projetando, mas é muito sobre isso, essa pequena tragédia de você ficar tanto querendo melhorar e não sei o quê, de não conseguir enxergar e valorizar as coisas de boa que tem na tua vida, não conseguir enxergar ali, e muitas vezes você perder essas coisas porque você não olhou direito e tal. E muitas vezes também as coisas se perdem porque se perdem, né? Então é um livro aqui que eu achei, me pegou bastante no coração, né? Meu nono lugar. Aí aqui em seguida, aqui a gente já tá entrando num esqueminha que eu fiquei na dúvida entre aqui o oitavo e o sétimo, né? Não, o oitavo e o sétimo lugar. Eu fiquei na dúvida aqui, esses dois aqui. Na verdade, eu tô falando aqui com vocês, essa lista é subjetiva, então tem muita coisa que eu troquei. Por exemplo, porque depois eu fui pensando melhor, mas enfim, a lista tá aqui desse jeito agora, né, que eu tô apresentando para vocês. O meu oitavo lugar, né, é o Tanka do Top. Dos álbuns do Top que eu li, esse aqui é o meu favorito. Eu acho que as histórias aqui estão muito bem contadas. Eu gosto do trabalho do Top, mas às vezes as histórias que ele conta não fazem jus ao trabalho gráfico que ele tem. E aqui eu acho que faz. São várias histórias com runins e samurais. Também gravei vídeo, tá aqui na descrição, né, detalhando. Mas além de ter a arte deslumbrante do Top, tem uma série de dramas, tem uma série de histórias curtas, assim, de honra, de desencontros. Que, cara, amei isso aqui. Isso aqui é muito foda. Só que entre esse aqui, que é o meu, digamos assim, oitavo, e o meu sétimo lugar, que é o Rakshasas, eu fico na dúvida. Porque eu acho que, cara, é difícil escolher, certo? O Rakshasas, puta, cara, aqui é a arte do Henrique Alcatena. E o que ele faz com Ashuras, também tem vídeo, tá aqui embaixo, falei desse livro aqui. O que ele faz com Ashuras aqui é incrível. E é uma história feita por uma dupla de roteiristas argentinos. A cultura, né, a religiosidade hindu e tal, tá presente aqui, né? Tipo, são figuras ali, tem toda uma questão, né, hindu, assim. Tem toda uma relação com o colonialismo inglês. E é uma aventura fantástica, demônios são libertados, se junta lá um grupo de seres extraordinários para tentar impedir o fim do mundo. Se a gente for parar para pensar assim, é o filme dos Vingadores da semana passada, né? Mas, ao mesmo tempo, a arte do camarada e o jeito como é contada a história, o modo como ele subverte, né? Como ele apresenta o colonialismo inglês. Cara, é sul-americano escrevendo. O sul-americano tem uma vivência que o europeu não tem. E enxerga o mundo do jeito que o europeu não enxerga. Por quê? Porque a gente foi invadido e colonizado. Então, a gente olha esses filha da puta de um outro jeito. A gente escreve e vê o mundo de um outro jeito. Isso aqui é um desses frutos, né? Então eu acho foda, assim, meu... Cara, é isso, cara. Esse aqui é bom, cara. O Tanka é muito bom, mas eu acho que vou ficar com ele na frente ainda. Ele tá no meu sexto lugar aqui. Né? Daí pra onde que a gente vai? Agora, não, sexto não, ele é o sétimo. Aqui a gente vai pro meu sexto lugar agora. Esse quadrinho... Ele é de 2017, eu fui ler só agora. Mas assim... Desaplanar, eu não pensei que eu fosse gostar tanto dele assim. Quem me deu esse livro, foi o Paulo Cecconi. Que ele começou a ler, não gostou, falou, porra, não. E eu olhava, assim, e eu não... Puta, será? Dava preguiça de começar. E um dia eu peguei e comecei a ler. E me fascinou para um caramba. Porque o que o cara tá falando aqui? Ele está falando sobre processos de ensino, ele vai falar sobre processos de observação, ele vai falar sobre desenho, representação do espaço no bi. E o jeito como ele vai construindo isso, como ele vai apresentando isso, como ele vai explicando como funciona a cabeça da gente, as formas de representar, a construção de conhecimento, associar isso com o desenho. Eu amei esse livro. Tipo assim, ele foi super impactante pra mim. Sexto lugar.
E ele é muito parecido com o meu quinto lugar. Que o quinto lugar, né? Esse tem vídeo, né? É o Alan Moore. Na verdade não é o Alan Moore, né? Mais o Ed Campbell do que o Alan Moore, né? Também gravei o vídeo, tem a relação ali embaixo. Palavras, Magias e Serpentes, da Dark Side. Esse é desse ano aqui. Lindo livro. São duas performances, dois textos do Alan Moore que o Ed Campbell assistiu e decidiu transformar em quadrinhos. E tem muito a ver com a filosofia do Alan Moore, o modo como ele encara a arte, o modo como ele encara a magia. Para Alan Moore, a arte é um tipo de magia porque ela promove transformações de consciência. E, cara, a Pira que tá aqui tem uma entrevista no final que é muito boa. Cara, esse livro aqui é preciosíssimo. Muito legal. Recomendo demais. Editora Darkside. E agora a gente já chega nos nossos 4 primeiros lugares. Polina. Polina é de 2021. Polina é do Bastien Viver. Eu tenho um ranço enorme com o Bastien Viver. Pessoal, as histórias que eu escuto dele de bastidores, eu tenho a impressão que ele é um escroto, assim, muito foda. Não discuto o talento dele, mas eu acho que ele, como ser humano, é meio ruinzinho, assim, pra dizer o mínimo. Aquele tipo de cara que provoca pelo prazer de provocar e pela satisfação que ele vai ter do ego e afago dele, certo? Isso, posso estar errado, mas essa é a grande impressão que eu tenho do Bastien Viver. É o cara, assim, que foda-se você, eu vou usar a minha expressão e se eu conseguir espezinhar você com isso, vou me divertir com isso. Essa é a impressão que eu tenho com o Bastien Viver. Então, posto isso que eu tenho um ranço com ele, o Polina dele era um livro que também já tinha tempo que eu tinha, por causa desse ranço eu ia protelando de ler, assim, ia pensando, porque geralmente quando eu leio as coisas dele, eu gosto, né? Claro, depois causa um incômodo. Uma irmã dele tem umas coisas lá que você fica meio... É bonito e tal, mas tem umas coisas lá que você fica meio... Enfim. Mas aqui, cara, é a trajetória dessa bailarina, né? O Escama gravou um livro, um vídeo sobre esse livro aqui. É a história de uma garota que vai se tornar bailarina e basicamente isso, o desenvolvimento da carreira dela, né? Ela criança até uma idade mais madura, sei lá, seus 30 e poucos anos. O modo como ele mostra isso, a arte dele, o desenho dele, as considerações sobre o que é o fazer artístico, a dedicação, o trabalho, as relações afetivas que se constroem e que se destroem no meio do caminho. Cara, isso aqui é muito bom. E eu achei do caralho. Então, meu quarto lugar, quarta melhor leitura de 2022, assim, de coração, cara. Achei muito bom. A terceira, agora é o top 3, né? Agora são os 3 melhores. Assim. Da Tai Kosik, a espetacular Clínica da Monga apresenta caso original. Também gravei um vídeo desse quadrinho aqui. É da editora Lote 42. E eu achei lindo demais. Fala sobre processo terapêutico, fala sobre análise, fala sobre terapia, né? O processo junguiano, a questão da importância da palavra, representações gráficas assim que eu achei muito bonitas, de associação, de desenvolvimento, de um processo que... O processo do tratamento psicanalítico, né, a jornada psicanalítica, que não é aquela coisa A para B, tudo certinho e tal, que é cheio de reviravoltas e tal. Cara, eu achei de uma sensibilidade, de uma construção linda. Tem videozinho, se você quiser ver mais sobre esse livro aqui, tá aqui embaixo. O segundo lugar. Foi difícil entre o segundo e o primeiro. Esse é um daqueles casos que eu fico na dúvida. Eu tô dando o segundo lugar para a Firma Pereira. Vou gravar um vídeo sobre esse livro. Eu tinha lido ele em novembro, assim e tal. Me fascinou bastante. É a história de um jornalista, o Pereira. Ele tem lá os seus 50 e poucos anos, perdeu a esposa, teve tem um passado ali, não é traumático, mas é um passado de luto, né? Tem uma relação dele com a vida assim meio... Ele não tá conseguindo viver direito, ele não tá conseguindo apreciar a vida dele. E daí ele vai conhecer um casal de jovens e esse encontro vai transformar a vida dele, mas vai transformar não só no sentido subjetivo, né? Num sentido político, num sentido de ação prática. Ele vai se transformar literalmente numa outra pessoa. Ele vai se descobrir essa outra pessoa. É um livro, assim,
o principal dele, para mim, é o desenvolvimento do Pereira, que eu acho incrível. A linguagem gráfica, a arte dele, a jornada que o Pereira vai ter aqui, cara, é tudo muito bonito. E daí é bacana porque, sim, o subjetivo, o individual é importante, mas não é só isso. Esse livro vai mostrar, assim, que não é só isso. Você, por mais individualista que você seja, por mais estrelinha única, por mais floquinho de neve especial que você seja, você está inserido numa comunidade, você está inserido numa sociedade, você faz parte de um grupo maior. Você pode ser um cuzão, você pode ser uma pessoa legal. E esse tipo de coisa, às vezes a gente tem que pesar, que tipo assim, você tomar todas as atitudes só em torno do teu umbigo e ficar alienado do que acontece em volta, não dá certo. E é o que o Pereira vai descobrindo aqui, né? Ele vai descobrir que, pô, ele tá ali no mundinho dele, é 1930, tá em Portugal, o fascismo tá subindo na Europa, e ele finge que não vê as pessoas sendo espancadas na rua, finge que não vê certas brutalidades, finge que não vê. Mas depois que ele conhece esse casal, que ele vai vivendo, vai experienciando, se torna inevitável. E ele vai tomar uma atitude. E cara, é do caralho, do caralho. É muito bom, muito bom. E finalmente, o primeiro lugar, o livro que... Puta, cara, eu gravei desse livro aqui já, e eu já falava, um dos melhores do ano, e no fim acho que acabou sendo o meu melhor do ano, que é o Crime e Poesia. Crime e Poesia. Cara, isso aqui tem o garoto, ele é jovem, anos 30, 40, ali, ele vai morar com o pai dele, que é cego, porque a mãe dele morreu, daí o pai dele era separado da mãe, ele vai morar com o pai dele, que é cego, aí ele começa a especular e descobrir por que a mãe e o pai dele tinham se separado. Ele vai descobrir por que o pai dele ficou cego. Ele vai descobrir que o pai dele passou um tempo na cadeia. E esse período que o pai dele passou na cadeia é o principal espaço-tempo percorrido aqui dentro do Crime e Poesia. É um trabalho que vai misturar, mas vai falar aquelas coisas. É a arte, assim, no sentido da atividade da arte para dar sentido para nossa vida, né? A leitura, o teatro, a poesia. Vai falar sobre as decisões que a gente toma, vai falar sobre decisões que a gente toma ou é obrigado a tomar porque não tinha como fazer diferente, e daí a gente se fode e é isso mesmo. Não tem assim, não é, você é um operante, está tudo bem. Não tá tudo bem, porque às vezes vai acontecer merda e você não controla tudo. E aqui, esse livro fala muito sobre isso. E, cara, é muito foda, assim. Eu achei, assim, livraço, tá? Coisa espetacular. É do David L. Carson e do Landis Blair, né? Arte, que nem eu falo, né? O Landis Blair, ele trabalha toda uma questão de Ashura e tal, assim. Não é o top, não é o Alcatena, mas, cara, funciona pra história, cara. Funciona, fica legal. Tem umas linguagens aqui gráficas, o balãozinho, as figuras, as relações. Bicho, isso aqui é muito legal, cara. Recomendo demais. Nossa, eu fui ver agora meia hora de vídeo. Eu vou fazer o seguinte, hoje é quarta, acho que eu vou subir agora isso aqui lá pro canal. Eu acredito que eu e o Escama não vamos fazer live hoje. Aliás, você que acompanha a nossa comunidade, a gente está pensando em reduzir as lives, porque nós estamos... A live semanal é meio desgastante para nós dois. A gente tem uma noite cheia de trabalho e a live ali no meio tá cobrando um tempo que a gente precisa para tomar um fôlego, porque nós estamos velho. Então a gente vai reduzir as lives, vamos manter os vídeos, eu vou voltar, estou voltando com os vídeos, ou eu aqui, e quero continuar com o trabalho, cara. Eu tive que dar um tempo aí, eu dei um tempo porque eu precisava, a cabeça precisava dar um tempo. E agora estamos voltando, espero que com novas perspectivas para esse ano, cheios de esperança, né? Então, um ótimo ano para vocês, né? Um feliz 2023. Se você curtiu esse vídeo, aperta ali o joinha para nós. Se você é novo ou nova por aqui, se quiser subscrever o canal, estamos aqui todas as semanas falando de quadrinhos com resenhas. Temos as nossas lives, entrevistados. E vamos seguindo aí, gente. Eu tenho certeza que esse 2023 vai ser um ano batuta, assim, vai ser maneiro. Se cuidem aí e até a próxima.